Uma jovem entregadora negra resolve o problema que 20 engenheiros não conseguirão se você é tão esperta, resolva agora. Eles ficarão em choque. Se você é tão esperta quanto pensa, então conserte isso agora, gritou Michael Harrison, o diretor de tecnologia da TechCorp, apontando para as telas vermelhas que piscavam por todo o centro de controle. O sistema havia caído completamente 3 horas antes, paralisando as operações de dezenas de empresas clientes. Keisha Williams, de apenas 24 años, estaba allí apenas para entregar o almuerzo que Michael había pedido pelo aplicativo. Su mochila térmica ainda estaba pendurada no hombro cuando ela osó comentar sobre el código de error que había na tela principal. Un comentario que fez todos os engenheiros pararem de trabalhar e olharem para ela como se tivesse falado en uma língua alienígena. Desculpe, mas ese error é causado por un conflito de cache de memoria, dice ella simplemente en cuanto colocaba o pedido sobre la mesa. Voces tentaram reiniciar o servidor primario sin limpar o buffer de transacciones pendentes. O silencio que se seguiu foi ensurdecedor. 20 engenheiros de universidades de ponta, alguns com salários de 6 dígitos, foram confrontados por uma entregadora negra que havia identificado em segundos o que eles não conseguiram resolver em horas. Muito engraçado, Michael riu sarcasticamente, sua voz carregada de condescendencia. Aposto que você nem terminou o ensino médio. Que tal você voltar para suas entregas e deixar o trabalho de verdade para que me entende? Os outros engenheiros deram risadinhas, alguns balancando a cabeça em desdém. David Park, o engenheiro senhor, cruzou os braços e disse: Garota, isso não é como consertar micro-ondas quebrado, isso é sistema de infraestrutura que movimenta $1000. Keisha permaneceu imóvel, seus olhos castanhos mantendo uma calma que contrastava acentuadamente com o caos ao seu redor. Havia algo naquele olhar, uma serenidade quase perigosa que sugeria que ela sabia algo que eles não sabiam. Tudo bem? Ela respondeu com uma voz suave, agitando a alca da mochila, mas quando vocês descobrirem que esta carta e o sistema voltar a funcionar em exatamente 2 minutos após seguirem minha sugestão, lembrem-se deste momento. Michael soltou uma gargalhada alta e exagerada. 2 minutos? Querida, esse sistema está parado há 3 horas. Temos uma equipe de 20 especialistas tentando consertá-lo. Você realmente acha que uma entregadora de comida vai nos ensinar alguma coisa? Keisha sorriu levemente, sorriso que não alcançava seus olhos, mas que carregava peso que fez alguns dos presentes se sentirem inexplicavelmente desconfortáveis. Era como se ela estivesse guardando segredo poderoso demais para ser revelado antes da hora certa. Se essa história de preconceito e subestimar tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para descobrir como uma simples entrega de almuerzo se tornaria o catalisador de uma revolução que ninguém jamais esqueceria. Michael Harrison não conseguia tirar aquele momento da cabeça. 3 dias haviam se passado desde que a entregadora negra osara corrigi-lo na frente de toda a sua equipe e o pior de tudo, ela estava certa. O sistema havia voltado ao normal em exatamente 2 minutos depois que eles seguiram a sugestão dela, mas Michael não era o tipo de homem que se deixaria ser humilhado por alguém que considerava inferior. Com diploma MIT, 15 anos de experiência em tecnologia e salário de $200 por ano, ele simplesmente não podia aceitar que uma simples entregadora de comida soubesse algo que ele não sabia. Consegui o nome dela, disse David Park, entrando no escritório de Michael com sorriso malicioso. Keisha Williams, 24 anos, trabalha para 3 aplicativos de entrega diferentes, mora no lado leste da cidade, e aqui está a parte interessante. David fez uma pausa dramática. Ela largou a faculdade no 3º ano de curso de ciência da computação. Michael ergueu as sobrancelhas, interessado. Largou, por quê? Aparentemente não conseguiu pagar as mensalidades. Família de baixa renda, sem condições de bancar a educação. Caso típico de alguém que sonha grande demais e não tem uma estrutura para sustentar os sonhos. O que Michael não sabia era que Keisha havia sido forçada a largar a faculdade não por falta de capacidade, mas por uma tragédia familiar. Sua mãe havia sido diagnosticada com câncer em seu 3º ano de faculdade, e Keisha teve que escolher entre continuar seus estudos ou trabalhar para pagar o tratamento médico. A escolha foi óbvia. Por 2 anos, ela trabalhou em 3 empregos diferentes durante o dia e estudou programação por conta própria durante a madrugada. Sua escrivaninha era uma caixa de papelão no quarto que dividia com a mãe.
e su laboratorio de informática era un laptop usado que ella había comprado con dinero emprestado. ¿Sabe o que me incomoda? Michael continuó virando a cadeira para olhar pela janela do 23º andar. Pessoas como ela acham que podem entrar no nosso mundo e falar conosco como iguais. Ela não entende que existe uma hierarquia, uma ordem natural das coisas. David riu compartilhando da mesma mentalidade. Exato. Aposto que ela decorou algumas linhas de código na internet e agora se acha uma especialista. Sorte de principiante, nada mais. O que eles não sabiam era que Keisha havia desenvolvido, sozinha em casa, sistema de otimização de rotas para entregadores que era mais eficiente do que qualquer coisa que a TechCorp havia criado. Ela havia transformado sua necessidade de sobreviver em uma oportunidade de aprendizado, criando algoritmos que maximizavam seus ganhos e minimizavam seu tempo de trabalho. Na quinta-feira seguinte, Michael decidiu que era hora de colocar a entregadora atrevida em seu devido lugar. Ele ligou para todos os aplicativos de entrega da cidade e usou sua influência como cliente corporativo para fazer um pedido especial. Ele queria que Keisha Williams fosse banida de fazer entregas para a TechCorp. Alega que de comportamento inadequado e desrespeito com os clientes, ele mentiu para os supervisores. Como diretor de tecnologia de uma das maiores empresas da cidade, não posso permitir que funcionários desrespeitosos continuem a prestar serviços aqui. Em menos de 24 horas, Keisha recebeu 3 notificações. Sua conta havia sido suspensa nos 3 aplicativos que ela usava para trabalhar. Nenhuma explicação detalhada, nenhum direito de se defender, nenhuma fonte de renda. Sentada em sua cozinha, olhando para as contas médicas de sua mãe empilhadas sobre a mesa, Keisha sentiu uma mistura de raiva e determinação que não experimentava há muito tempo. Suas mãos tremiam levemente ao reler as mensagens de suspensão, mas não era o medo que causava o tremor. Filha, o que há de errado? Perguntou sua mãe Helen, entrando na cozinha com dificuldade, ainda se recuperando de sua última sessão de quimioterapia. Nada mais, apenas um problema no trabalho, e vou resolver. Keisha abraçou Helen gentilmente, sentindo a fragilidade do corpo que tanto havia lutado para se manter vivo. E vou consertar tudo. Naquela noite, Keisha ligou seu velho laptop e começou a fazer algo que não fazia há muito tempo. Ela começou a programar, mas desta vez não era para otimizar rotas de entrega ou resolver problemas de lógica simples. Desta vez, ela estava construindo algo muito mais ambicioso. Cada linha de código que ela escrevia era alimentada por anos de humilhação, de olhares de desprezo, de portas fechadas em sua cara. Michael Harrison havia acabado de despertar algo nela que ele jamais poderia ter imaginado. A fúria silenciosa de alguém que foi subestimada a vida inteira e que finalmente havia decidido provar seu valor. Por um momento, ao ler as mensagens de suspensão, Keisha havia abaixado a cabeça e sentido o peso familiar da injustiça. Mas quem conhecia sua verdadeira história saberia que ela estava apenas reunindo forcas como uma tempestade que se forma silenciosamente antes de liberar todo o seu poder. Keisha passou as 2 semanas seguintes vivendo uma realidade dupla. Durante o dia, ela procurava desesperadamente por novos empregos, limpeza, garçonete, qualquer coisa que pagasse as contas médicas de sua mãe. À noite, ela se transformava em alguém completamente diferente, uma programadora determinada construindo algo que mudaria tudo. O que Michael Harrison não sabia era que sua tentativa de destruir a vida de Keisha havia criado o combustível perfeito para algo muito maior. Cada não que ela recebia em entrevistas de emprego, cada olhar de pena de empregadores, cada conta não paga se tornava mais uma linha de código no sistema que ela estava desenvolvendo. Filha, voce mal tem dormido, disse Helen, observando Keisha digitar freneticamente às 3 da manhã. Que projeto é esse? Algo que vai mudar nossas vidas, mãe? Confia em mim. Na TechCorp, Michael estava celebrando sua vitória sobre a entregadora inconveniente. Durante uma reunião com sua equipe, ele não resistiu a contar a história como se fosse uma anedota engraçada. Lembram daquela garota que ousou nos corrigir na semana passada. Michael riu, apoiando-se na mesa de conferência. Bem, digamos que ela não vai mais nos incomodar. Usei meus contatos para garantir que ela fosse colocada na lista negra de todos os aplicativos de entrega da cidade. David Park gargalhou. Perfeito. Ela precisa aprender que existe uma hierarquia natural. Pessoas como nós não aceitam insultos de pessoas como ela. O que eles não sabiam era que Jennifer Chun, uma programadora senior asiática na equipe,
Estaba discretamente grabando a conversa en su celular. Jennifer había sido la única a defender Keisha naquele día fatídico, mas había sido rápidamente silenciada por sus colegas. Agora, ao ouvir Michael admitir abertamente que arruinou a vida de uma pessoa inocente, ela sentiu que precisava agir. Naquela mesma noite, Jennifer fez algo que poderia custar seu emprego. Ela rastreou Keisha a través das redes sociais e enviou uma mensagem privada. Oi Keisha, sou Jennifer, trabalho na TechCorp. Eu estava lá no dia em que você resolveu nosso problema de sistema. Preciso de contar algumas coisas sobre o que Michael fez com você. Podemos conversar? Quando Keisha recebeu a mensagem, ela inicialmente hesitou. Poderia ser uma armadilha, mas algo na sinceridade das palavras de Jennifer a fez concordar em encontrá-la em uma discreta cafeteria no centro da cidade. Ele realmente fez isso? Keisha perguntou incrédula depois de ouvir a gravação da reunião, onde Michael admitia sabotar sua carreira. Pior, ele está se gabando disso, Jennifer respondeu, seus olhos brilhando de indignação. Michael Harrison é narcisista que não suporta ser corrigido por ninguém, especialmente uma mulher negra. Ele fez isso por puro ego ferido. Jennifer deslizou pedaço de papel pela mesa. Esses são os contados de todos os principais clientes corporativos da TechCorp. Empresas que dependem de nossos sistemas para operar com críticas. Se alguém pudesse provar que Michael está tomando decisões com base em preconceito pessoal em vez de competência técnica. Keisha pegou o papel com as mãos trêmulas. Porque você está me ajudando. Você nem me conhece. Porque eu já estive no seu lugar, Jennifer suspirou. Há 3 anos Michael tentou me demitir depois que eu corrigi erro que ele cometeu em uma apresentação para investidores. A única diferença é que eu tinha proteção sindical e advogado. Você não teve essa sorte, mas talvez possamos criar nossa própria justiça. Naquela noite, Keisha trabalhou com energia renovada. Agora ela não estava apenas construindo sistema, ela estava construindo uma armadilha. Seu projeto havia evoluído para algo muito mais ambicioso, uma plataforma de análise de vulnerabilidade de segurança que podia escanear qualquer sistema corporativo e identificar falhas críticas em tempo real. Mas o verdadeiro gênio estava no que ela havia descoberto durante suas noites de pesquisa sem dormir. A TechCorp tinha dezenas de vulnerabilidades críticas em seus próprios sistemas. Falhas que Michael e sua equipe de 20 engenheiros não haviam conseguido detectar, mas que ela havia mapeado completamente. Durante a semana seguinte, Keisha começou a implementar a primeira fase de seu plano. Usando as informações que Jennifer havia fornecido, ela criou perfis falsos nas redes sociais e começou a se conectar com CEOs e diretores de tecnologia das principais empresas clientes da TechCorp. Sua estratégia era elegante em sua simplicidade. Ela oferecia auditorias de segurança gratuitas para empresas que dependiam de sistemas terceirizados. Nada ilegal, nada antiético, apenas uma jovem talentosa oferecendo seus serviços para identificar vulnerabilidades que poderiam colocar as empresas em risco. O que essas empresas não sabiam era que muitas das vulnerabilidades que Keisha encontraria em seus sistemas vinham diretamente de falhas nos produtos e serviços fornecidos pela TechCorp. Como está o projeto? Helen perguntou uma noite, observando a fila finalmente relaxar depois de 2 semanas de trabalho intenso. Melhor do que eu esperava, mãe, muito melhor. Keisha sorriu, mas havia algo diferente naquele sorriso. Não era mais a expressão de uma jovem desesperada tentando sobreviver. Era o sorriso de alguém que havia encontrado sua verdadeira forca. Nesse mesmo momento, do outro lado da cidade, Michael Harrison recebeu a primeira de muitas ligações telefônicas que mudariam sua vida para sempre. O sítio da Megacorp, dos maiores clientes da TechCorp, estava na linha. Michael, precisamos conversar com urgência. Recebemos relatório de segurança independente que mostra falhas críticas em todos os sistemas que vocês implementaram para nós. Falhas que vocês nos garantirão que não existiam. Michael sentiu calafrio percorrer sua espinha. Deve haver algum engano, Sr. Rodrigues. Nossos sistemas passaram em todas as verificações. O relatório é de uma especialista em segurança chamada Kay Williams. Você a conhece? O telefone quase escorregou o tamanho de Michael. Kay Williams, Keisha Williams. A entregadora que ele havia destruído estava de volta e aparentemente ela não estava mais entregando comida. Michael, você ainda está aí? Sim, vou verificar isso imediatamente. Quando Michael desligou o telefone, suas mãos tremiam levemente. Não era o medo que causava o tremor, ainda não. Era a crescente percepção de que talvez, apenas talvez,
ele tivesse subestimado seriamente alguém que deveria ter deixado em paz. Mas o que Michael ainda não sabia era que aquela ligação telefônica era apenas a primeira de uma série cuidadosamente orquestrada. Keisha não estava apenas atacando um cliente da TechCorp. Ela estava preparando uma exposição sistemática que revelaria anos de negligência técnica, decisões baseadas em preconceito e incompetência disfarçada de autoridade. Enquanto Michael lutava para entender como uma simples entregadora havia obtido acesso a informações tão detalhadas sobre vulnerabilidades que sua própria equipe não havia detectado, Keisha estava 3 passos à frente, implementando a segunda fase de um plano que transformaria sua humilhação pública em uma lição que Michael Harrison jamais esqueceria. Por um momento, ao ver o nome Kay Williams na tela de seu computador, Michael sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido reconhecimento, ou talvez até arrependimento. Mas qualquer que conhecesse a verdadeira natureza da justiça sabia que alguns erros são grandes demais para serem corrigidos com simples desculpas, e que, às vezes, a única linguagem que pessoas como Michael entendem é uma falada através de consequências impossíveis de ignorar. Na segunda-feira seguinte, Michael Harrison chegou ao escritório e encontrou sua secretária pálida e com uma pila de mensagens urgentes em sua mesa. Sir Harrison, precisamos conversar, ela disse nervosamente. Tivemos 12 cancelamentos de contrato nas últimas 24 horas, todos citando o mesmo motivo, falhas de segurança críticas identificadas por uma auditoria independente. Michael sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. 12 contratos representavam quase 60% da receita anual da TechCorp. Que auditoria? Quem autorizou isso? Ninguém autorizou, senhor. Uma consultora ofereceu revisões gratuitas aos nossos clientes e, bem, eles aceitarão. O telefone tocou, era Richard Goldman, CEO da Dataflow Industries, dos maiores clientes da empresa. Michael, estou cancelando nosso contrato imediatamente. Essa cai. Williams encontrou vulnerabilidades que você nos garantiu que não existiam. Pior ainda, descobri que você sabiam dessas falhas há meses e não nos contaram. Richard, deve haver malentendido? O malentendido foi confiar em você. Essa consultora nos mostrou logs do sistema que datam de 6 meses. Você nos expôs a riscos catastróficos e mentiu sobre isso. Michael desligou com as mãos tremendo. Kay Williams tinha acesso aos logs internos da TechCorp. Como isso era possível? A resposta veio na forma de um e-mail. Jennifer Chun havia enviado uma mensagem para toda a empresa como o assunto. Transparência e integridade, uma conversa necessária. O e-mail detalhava como Michael havia usado sua posição para sabotar a carreira de Keisha por puro preconceito, incluindo a gravação da reunião em que ele se gabava de destruir a vida dela. Keisha Williams identificou um problema crítico em nossos sistemas em segundos. Nossa resposta foi humilhá-la e depois arruinar seu meio de vida. Enquanto isso, as mesmas vulnerabilidades que ela apontou nos custaram $1,000 em violações de segurança nos últimos meses. Em 15 minutos, o email se espalhou por toda a empresa. Em 30 minutos, estava nas redes sociais. Em uma hora, todos os sites de tecnologia da cidade estavam cobrindo a história. Michael invadiu o escritório de Jennifer. Você está demitida. Como ousa me difamar desse jeito? Na verdade, disse uma voz calma vinda da porta, ela está protegida pelas leis trabalhistas contra a discriminação. E você está em sérios apuros. Era Keisha, acompanhada por um advogado e 2 jornalistas. Ela carregava um laptop e uma pasta cheia de documentos. Surpresa, ela disse com um sorriso sereno, estou aqui para fazer aquela auditoria de segurança que você insistiu que eu não era capaz de fazer. Michael engasgou, você não pode estar aqui. Segurança, chamemos a segurança. Eu não invadi, Keisha respondeu calmamente. Fui contratada oficialmente pelo Conselho de Diretores da TechCorp para conduzir uma auditoria completa após as revelações de negligência sistemática. Aparentemente, quando 12 clientes importantes cancelam contratos no mesmo dia, os acionistas começam a fazer perguntas desconfortáveis. Os jornalistas ligaram suas câmeras. Deles perguntou, Sir Harrison, é verdade que o senhor usou sua influência corporativa para sabotar a carreira de uma funcionária negra qualificada só porque ela o corrigiu publicamente? Michael olhou ao redor desesperadamente. Jennifer sorria discretamente. David Park havia se escondido em seu escritório e outros funcionários observavam a través das divisórias de vidro. Isso é um mal-entendido. Michael gaguejou. Keisha abriu o laptop. Eu posso mostrar exatamente o que encontrei nos sistemas da TechCorp.
23 vulnerabilidades críticas que deberían ter sido corrigidas a meses, falhas que costaram aos clientes da empresa pelo menos os fórmulos en perdas. Adela mostrava relatórios detalhados, códigos de erro, logs do sistema, evidencias irrefutáveis de negligencia técnica. A parte interesante, Keisha continuó, é que essas falhas eram facilmente identificáveis. Qualquer programador competente as teria detectado durante uma revisão de rotina básica. Michael sentiu o sangue escoar de seu rosto. Nossos sistemas passaram em todas as verificações. Suas verificações foram superficiais e incompetentes, disse Keisha, sua voz permanecendo perfeitamente calma. Voce priorizou a velocidade de implementação em detrimento da segurança real. Exatamente o tipo de decisão que alguém tomaria se estivesse mais preocupado em proteger seu ego do que em fazer seu trabalho corretamente. O advogado de Keisha falou. Sir Harrison, minha cliente, está considerando ações judiciais por difamação, interferência intencional em relações contratuais e discriminação racial. As evidências são substanciais. E os clientes afetados pela negligência técnica, acrescentou o segundo jornalista, está organizando uma ação coletiva contra a Tech Corp. As perdas estimadas já ultrapassam US$8,000. Michael desabou em sua cadeira em menos de uma semana. Ele havia perdido a maioria de seus clientes. A confiança de sua equipe agora enfrentava ações judiciais que poderiam destruir não apenas sua carreira, mas também sua estabilidade financeira. Por quê? Ele perguntou, olhando para Keisha com uma mistura de desespero e algo que poderia ter sido reconhecimento tardio. Você poderia simplesmente ter seguido em frente. Keisha fechou o laptop e olhou-o diretamente nos olhos, porque alguém precisava mostrar que a competência não tem cor, classe social ou origem, e porque pessoas como você só aprendem quando as consequências são impossíveis de ignorar. Ao sair da sala, seguida pelos jornalistas e por Jennifer, que acabara de pedir demissão para se juntar à consultoria que Keisha estava fundando, Michael permaneceu sozinho em seu escritório, finalmente entendendo que havia subestimado muito mais do que uma simples entregadora. Ele havia subestimado a força de alguém que transformou cada ato de discriminação em combustível para uma vingança tão elegante quanto devastadora. 6 meses depois, Keisha Williams sentou-se em seu próprio escritório no 21º andar de um edifício corporativo, observando a cidade através das janelas panorâmicas. Sua empresa, Secure Code Solutions, havia crescido de uma ideia nascida da injustiça para uma das consultorias de segurança cibernética mais respeitadas do país. Temos 17 novos contratos neste mês, disse Jennifer Chun, agora a diretora de operações da empresa, entrando na sala com uma pila de propostas. 3 deles são ex-clientes da Tech Corp que vieram nos procurar especificamente depois de verem nosso trabalho. Keisha sorriu, mas não era sorriso de satisfação como a vingança. Era o sorriso de alguém que havia transformado sua dor em propósito, sua humilhação em motivação para construir algo maior do que qualquer poderia ter imaginado. E como esta nossa amada ex-empresa, Keisha perguntou, embora já soubesse a resposta, Michael foi demitido na semana passada. A Tech Corp perdeu 80% de seus clientes corporativos nos últimos 6 meses. Eles estão considerando a falência. Jennifer fez uma pausa. Ele está processando ex-clientes por quebra de contrato, mas ninguém o está levando a sério. Ouvi dizer que ele está trabalhando como consultor freelancer, mas ninguém confia nele. Keisha completou. Interessante como a reputação funciona, não é? Leva anos para construir e segundos para destruir. Na verdade, Michael Harrison havia descoberto da maneira mais difícil que a competência não era uma questão de diploma ou cor da pele. Depois de ser demitido da Tech Corp, ele tentou desesperadamente reconstruir sua carreira, mas a gravação de Jennifer dele admitindo sabota Keisha por preconceito havia se tornado viral na comunidade de tecnologia. Empresas que antes disputavam seus serviços agora evitavam qualquer associação com seu nome. Seus ex-colegas, que antes riam de suas piadas preconceituosas, agora fingiam não o conhecer em eventos profissionais. David Park chegou a enviar uma mensagem pública se distanciando das atitudes discriminatórias de Michael. Sabe qual é a parte mais irônica? Disse Helen a mãe de Keisha, entrando no escritório com uma bandeja de café. Sua saúde havia melhorado drasticamente desde que elas puderam pagar o melhor tratamento médico disponível. Aquele homem tentou te destruir porque ele pensou que você não era digna de estar no nível dele. Agora você está 3 níveis acima dele.
Kisha abracua-me cariñosamente. Não era sobre níveis, mas era sobre provar que o talento não tem cor, classe social ou origem, e que às vezes quando o sistema falha em nos proteger, nós temos que construir nossa própria justiça. O telefone tocou, era convite para palestrar na Conferência Nacional de Tecnologia, o mesmo evento onde Miquel havia sido dos palestrantes principais por 5 anos seguidos. Desta vez, ele nem sequer estava na lista de convidados. Eu vou aceitar, Kisha disse a Jennifer. Quero falar sobre como a verdadeira diversidade na tecnologia não é apenas uma questão de inclusão social, mas de excelência técnica. Quantos problemas poderiam ser resolvidos mais rapidamente se as empresas parassem de subestimar as pessoas com base nas aparências? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Michael abriu mais uma carta de rejeição para uma vaga de emprego. Sua conta bancária estava quase vazia, seu apartamento de luxo havia sido vendido para pagar dívidas legais, e ele agora morava em pequeno estúdio nos subúrbios. Pela primeira vez em sua vida, Michael Harrison estava experimentando o que significava ser julgado não por seu talento, mas por suas ações, e as consequências foram muito mais devastadoras do que qualquer coisa que ele havia feito a Keisha. Voce transformou uma tentativa de humilhá-lo em uma demonstração de força, disse Jennifer, observando Keisha revisar novos contratos de clientes. Isso não foi apenas vingança, foi justiça. A melhor vingança, Keisha respondeu, não é destruir aqueles que nos machucam, é construir algo tão extraordinário que eles percebam exatamente o quão pequenos eles eram quando tentaram nos diminuir. Ano após aquele dia fatídico na TechCorp, Keisha havia provado que Michael estava certo sobre uma coisa. Realmente existia uma hierarquia natural, mas não era baseada na cor da pele, na origem social ou de algum estudo. Era baseada na competência, na integridade e na coragem de lutar por justiça quando o mundo tenta silenciar voce. A Secure Code Solutions agora empregava 45 pessoas, incluindo muitos profissionais talentosos que haviam sido subestimados por empresas tradicionais. Keisha havia criado não apenas negócio, mas movimento que provava que diversidade e excelência técnica andavam de mãos dadas. Michael Harrison tentou destruir uma entregadora de comida porque não conseguia aceitar que ela era mais inteligente do que ele. Ele acabou perdendo tudo e sem querer, criando uma das empresas de tecnologia mais inovadoras do país. Keisha aprendeu que a verdadeira vitória não está em fazer seus inimigos sofrerem. Está em alcançar sucesso tão extraordinário que eles percebem que sempre foram pequenos demais para entender sua grandeza. Se esta história de superação e justiça o inspirou, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que provam que a competência não tem cor e que, às vezes, o universo usa nossos maiores desafios para nos levar ao nosso maior destino.